Nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. Nosotros não podemos permitir que nadie venga burlar-se de nuestra fé, nem tampouco de nuestro Deus. É uma questão de fé, não é uma questão de brio, não é uma questão egocêntrica, é uma questão de uma fé. E por causa dessa fé, Davi se prontificou a pelear, ele estava disposto a pelear. E quando o rei lo chamou, o rei le dio sua própria armadura, sua própria espada e seu próprio escudo. Porque era lo normal. Lo normal, claro, a pessoa vai para a guerra, ela tem que ir armada. Ela tem que levar armas para que ela possa pelear em contra seu adversário. Só que Davi sabia que aquela luta não seria contra a carne, não seria contra a sangue. A luta era contra o espírito, o demônio que estava em naquele filisteu. As pessoas, elas querem vencer seus problemas usando as armas que esse mundo lhe dá. Porque o rei deu a Davi armas humanas, mas ele não podia dar a Davi as armas da fé. Então, se Davi, ele digo, eu não quero essa armadura. Ele quitou a armadura, ele derrou a espada, o escudo, e ele não foi pelear com aquele gigante com armas humanas. De pronto você está lutando em contra de um problema e você ha usado todas as armas que você tem. Você, por exemplo, quer ter seus papeles e você está usando as armas do mundo apenas. Você está usando um advogado, você está gastando com um advogado, gastando, e toda hora, todo tempo, o advogado ele está dizendo, falta isso, falta aquilo, tem que pagar mais tanto, tem que ser mais tanto. Você está usando a arma desse mundo, a arma que todo mundo usa. E às vezes ele diz assim, eu conheci um advogado, que esse advogado, esse, e você está com ele e todavia não arregla seu problema. Você tem um problema dentro de sua casa com seu marido, com sua esposa, e você crê que pode arreglar esse problema com as armas desse mundo, com ameaças, porque sua mamá lhe disse assim, deixa este homem, déjalo, porque este homem não serve. E aí você vai já e diz assim para ele, se você não cambia, eu me vou. E ele disse assim, você não sabe o favor que me está fazendo. Ou não é verdade? Porque ela quer usar, o que ela quer usar? As armas que esse mundo dá. Pelear, gritar, ameaçar. É aquele homem que ele quer o respeito da mulher, e ele crê que se ganha o respeito golpeando a mulher dele, porque ele viu que o papá fazia isso. Então ele crê que é com golpes que ele vai ganhar-se o respeito da mulher. Ele crê que os filhos lo vão a respeitar se ele los pega, se ele los ameaça. São as armas que esse mundo dá. E por isso que nós outros vemos aí matrimônios fadidos, filhos perdidos. Porque a pessoa quer lutar com as armas desse mundo. E essas armas não vão funcionar contra um espírito. Davi tinha consciência disso. Coloca para mim o versículo. Vê o que está escrito. Leia, por favor. Então digo Davi ao filisteu, tu vienes a mim com espada, lança e jabalina, pero eu vengo a ti em el nombre del Senhor de los ejércitos, el Deus de los esquadrones de Israel, a quem tu has que. Então se Davi, quando ele foi lutar contra o gigante, ele não foi com espada, ele não foi com escudo, ele não foi com armas humanas, mas ele digo, eu vou que? Em el nombre. Davi, todavia, não tinha a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não sabia que o Senhor dos exércitos
és o Senhor Jesucristo. Ele não sabia, não lhe foi revelado, a nós outros nos foi revelado. Então se lhe digo, eu vou contra ti, em el nome desse Senhor, Senhor de exércitos. E ele digo, a quem tu has desafiado. Ou seja, ele foi agir, porque ele não aceitava que seu Deus fora avergonçado. Ele não aceitava isso. Vou repetir, ele não foi agir em búsqueda de glória. Ele não foi a pelear em búsqueda de fama. Ele foi porque ele queria que seu Deus fora honrado. Assim somos nós outros. Você não pode aceitar que nada ele diga assim, onde está tu Deus? Você não pode aceitar que você ande em la calle e as pessoas mirem para você e digam, essa fulana vai lá inglesa, mas mira lá a vida dela como está. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Isso é uma questão de afrenta. E não está afrentando a você, está afrentando o nome do Senhor, seu Deus. Amém, gente? Não sei se você me consegue entender a ideia. Quem me está compreendendo? Então era uma questão de Davi de defender sua fé. Então se ele digo, tu vienes a mim com espada, tu vienes comigo, contra mim com todo, mas eu vou com minha fé eu vou em el Senhor de los exércitos. Coloca o verso seguinte. Aí ele disse assim, e el Senhor te entregará hoje em mis manos, e eu te derribaré, te cortaré a cabeça, e daré hoje los cadáveres del ejército de los filisteus, a las aves del cielo, e a las fieras de la tierra. ¿Para qué? Para que toda la tierra sepa que há que Deus em Israel. E essa tem que ser nossa fé. Você tem que querer vencer. Eu quero vencer. Não é para que nada me aplauda. Eu não quero vencer para que as pessoas me estejam mirando. Oh, não. Eu quero que todos sepam que o Deus que eu creio está vivo. O que eu estou buscando é isso. É essa glória que eu estou buscando. A glória desse Deus. Você tem que pensar, não, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero ganhar dinheiro. Não é para que eu ande apenas em bom carro. Não é porque eu quero que todos sepam que o Deus que eu creio é vivo. Ou seja, eu estou haciéndolo por el nombre de mi Deus. Por el nombre do Senhor. Por isso que você vê, por exemplo, aqui na Igreja Universal, você não vê meu nome escrito em nenhum lado. Você não vê allá em la puerta, Igreja Universal del Reino de Deus, Ministério Bispo Franklin. Entenderam? Você não vê em nós outros nada disso. Quando você entra na igreja, a única coisa que você encontra, Jesus Cristo és o Senhor. Sabe por quê? Porque toda a glória é para Jesus. Tudo o que hacemos é para Ele. Essa igreja que foi construída aqui para Los Angeles, não foi construída para seu conforto. Ela foi construída para a glória do Senhor nosso Deus. Construímos em São Paulo o Templo de Salomão, a réplica do Templo de Salomão. Incluso quando vocês tenham que fazer vacações, vá a São Paulo, a Brasil, para conhecer o Templo de Salomão, que vai ser a experiência mais gloriosa de sua vida. O Templo de Salomão foi erguido para a glória do Deus de Israel, o Deus que creemos, porque o Deus de Israel é o Deus da universal. Amém, gente? Se me hago entender, então você tem que querer que seu marido se converta, que seu marido se libere, que seu filho se libere. Você tem que querer ser curado, você tem que querer viver bem, para que todos sepam que há que Deus em la universal. Está claro isso? Quem me está compreendendo? Essa tem que ser nossa fé, gente. É por essa fé que nós outros lutamos. É essa fé que Deus espera de você.
Não é só para subestar. Eu quero que todo mundo sepa. Porque amanhã, quando te pergunta, fulana, como que você conseguiu isso? Não, não fui eu não. Foi meu Deus que me lo deu. Mas é para que a pessoa sepa que há Deus em la universal. O Deus que creemos não é um pedaço de palo, não é um pedaço de gesso. Ele está vivo. E Ele cura, Ele libera, Ele prospera, Ele dá vida para as pessoas. Por isso é necessário o uso da fé. Então, nós outros, o próximo domingo, vamos trazer escrito aquilo que ha sido para nós outros um problema gigante, um problema que nós outros, com as armas que temos, não o podemos vencer. Vamos escrever esse problema e vamos trazer no próximo domingo. E em las 7 orações que haremos, nós outros vamos orar para que esse gigante venha cair. Ele tem que cair. Amém, gente? Coloque o último versículo para que terminemos e oremos. Para que sepa toda esta assembleia que o Senhor não libra nem com espada, nem com lança, porque a batalha é do Senhor e Ele os entregará. Diga graças a Deus. Ou seja, a batalha não é suja, a batalha é de Deus. Amém, gente? Pode estar seguro. Essa guerra que você está passando já não é mais suja, é guerra de Deus. E sua fé hará com que você vença como Davi venceu.